conforme escreve Lucas, no capítulo de número 19, hoje um culto tanto quanto especial, por ser um culto de ceia do Senhor, um culto marcante para nossas vidas, né? Mensalmente estamos aqui, todo primeiro domingo do mês, a gente reúne o povo para congregarmos e participarmos do pão e do vinho, né? Capítulo 19, a partir do verso 1, nós vamos ler aqui sobre a história desse moço, desse homem, Zaqueu. Ele é conhecido como publicano, uma pessoa que era um cobrador de impostos. Ele fazia parte da estirpe dos judeus, fazia parte do governo, né? Era um trabalhador do governo da sua época. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para hospedar, para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Teu Espírito Santo, Senhor, tem conduzido a nossa vida. Até aqui o Espírito Santo tem nos levado, Senhor, àquilo que o Senhor deseja. Nós temos, de alguma forma, tentado abrir o nosso coração, Senhor, aberto o nosso coração, para que o Senhor seja o total Senhor dele, e que dessa forma o Senhor nos conduza aos melhores lugares. Pai, esta palavra, Senhor, ela é suficiente para transformar as nossas vidas, ela é suficiente para mudar a nossa história e mudar o rumo da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu preciso, Senhor, que ela venha sobre nós, Senhor, nesta noite, que ela venha sobre mim, ó Senhor, trazendo um impacto, Senhor, transformador, e também sobre a Tua igreja, que nós estejamos prontos para isso, Senhor, preparados para esse momento, que nós não venhamos de nenhuma forma fechar o nosso coração, Senhor, por causa de qualquer sentimento. Nós repreendemos, Senhor, nesse momento, toda a força do inimigo, toda a força maligna, Senhor, que possa tentar fechar, travar, ó Deus querido, ou tirar, Senhor, a atenção dessa palavra, daquilo que o Senhor vai falar nesta noite, no nome de Jesus. Senhor, como diz a Tua própria palavra, leva-nos cativo aos Teus pensamentos, leva-nos cativo, Senhor, à Tua vontade, leva-nos cativo, Senhor, à Tua palavra nesse instante. Eu te peço assim, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, esta semana eu meditei na palavra de Deus, busquei ao Senhor sobre um tema que muito nos incomoda, muito me incomoda, muito tem mexido comigo nesses dias, que é o quanto mudou ou se mudou a nossa vida após um encontro com Cristo. Nós estamos vivendo uma euforia, posso dizer assim, no meio evangélico, por pastores, líderes,
lideranças baterem no peito, dizendo que hoje nós somos 35 milhões de evangélicos, 40 milhões, estamos em crescimento, temos força, temos poder, poderíamos lançar um partido, como já tem alguns, denominados cristãos, e poderíamos tomar o poder, e tantas coisas poderiam ter acontecido, porque somos multidões. Somos milhões de pessoas, somos milhares de pessoas hoje que levamos sobre nós este codinome de cristãos. Dizemos que somos crentes, dizemos que somos evangélicos, dizemos que nós falamos que tivemos um encontro com Cristo. Mas eu sou sincero em dizer para você que às vezes eu fico em dúvida. Quantos que estão hoje levando sobre si esse título, que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Cristo? E se tiveram esse encontro verdadeiro com Cristo, o que isso causou na vida deles? E eu queria começar essa fala com você, esse bate-papo aqui com você nessa noite, pedindo para você refletir com você mesmo. O que esse encontro com Cristo mudou na sua vida? Quem você passou a ser a partir deste encontro? O que mudou? Aonde aconteceram transformações? Aonde nós podemos ver a divisão do antes e do depois? Sabe aqueles programas de televisão que tem sobre beleza, normalmente sobre beleza, que gostam de mostrar sobre o antes e o depois? Como você era antes e como ficou depois? Como você era antes de entrar no salão de beleza? E como você ficou depois que saiu do salão de beleza? Mas eu queria mudar isso aqui. Eu queria perguntar para você, como você era quando você não conhecia a Cristo? Como você era antes de ter esse encontro com Cristo? Como você era quando você era senhor da sua própria vida? Como você era quando você andava segundo os seus desejos e segundo os seus pensamentos? E como você é hoje? Se esse encontro transformou você em um discípulo de Cristo. E se ele transformou você em um discípulo do Cristo, que discípulo você é? Aonde aconteceram as mudanças? São perceptíveis essas mudanças? As pessoas reconhecem essa mudança? As pessoas percebem que hoje você é realmente um discípulo do Cristo? Você se transformou num discípulo ou se transformou apenas num religioso? Que pegou a capa, que pegou o título, que pegou o bastão e disse, agora eu sou um cristão. Nós vemos muitas pessoas hoje dizendo que conhecem a Cristo. Eu deparo com pessoas dizendo que quando a gente vai apresentar o Cristo, a pessoa diz assim, eu já conheço Jesus. Não é normal a gente ouvir isso? Ontem a gente estava aí na praça e era normal a gente ouvir algumas pessoas, não, eu já conheço Jesus, eu conheço o Cristo, eu conheço a igreja, eu já frequentei a igreja tal, eu ouço alguns cultos no rádio, eu assisto alguns cultos na televisão, eu conheço o Cristo. Mas qual é a diferença entre conhecer o Cristo e ter um encontro real e transformador com Ele? Porque o que nós estamos vendo nos dias de hoje, amados, são pessoas conhecendo. Mas conhecer a Deus,
conhecer ao Cristo não significa que você teve um encontro transformador com Ele. Muitas pessoas podem nos conhecer, mas não levar nada de nós. Quantas pessoas passam por nós durante o dia? Quantas pessoas nós temos contato e nós não levamos nada dessa pessoa e nem essa pessoa leva nada de nós? Mas se você perguntar assim, você conhece fulano de tal? Você diz, conheço. Conheço fulano. Mas o que você sabe sobre ele? O que você levou dele? Esse seu relacionamento. Sabe aquela história, para ficar algo simples? Sabe aquele negócio que existem pessoas que de repente você abraça para cumprimentá-lo? Você o abraça, cumprimenta, e depois quando você percebe, você está levando o perfume daquela pessoa, você sente o cheiro, você diz, meu Deus, ficou o perfume dessa pessoa em mim. Ou você deixou o seu perfume na vida de alguém. É isso que eu quero dizer para você aqui nesta noite. Jesus nos chamou para ter um encontro com Ele. Jesus não nos chamou só para conhecê-lo. Jesus nos chamou para ter um encontro real e verdadeiro com Ele. E que quando nós saímos desse encontro, nós não saímos mais a mesma pessoa. Nós não saímos do mesmo jeito. Nós saímos com o perfume dEle. Nós saímos com a característica dEle. Nós saímos com um amor para com Ele muito mais avivado na nossa vida. Muito mais avivado na nossa vida. Esqueçamos esse negócio de conhecer, de querer saber, de querer somente ter experiências. Vamos passar para outro momento. Vamos dizer, Senhor, eu não quero só te conhecer, eu quero ser transformado pelo seu poder. Eu quero ser um discípulo seu, Senhor. Eu não quero sair por aí dizendo que eu o conheço. Eu quero sair por aí com as pessoas dizendo assim, eu conheço Cristo porque conheço você. Através de você, eu conheci o Cristo. A Bíblia diz que o pecado tirou de nós o que nós tínhamos de mais precioso. A preciosidade da nossa vida primária no Éden é que a Bíblia diz que o Senhor nos formou a sua imagem e a semelhança. O que era isso? Era que onde você chegasse, onde eu chegasse, onde Adão chegasse, onde Eva chegasse, Deus chegaria junto. Era a mesma coisa. Era como ver a mesma coisa. Quem via Adão via Deus. Quem via Eva via Deus. Sabe por quê? Porque eles eram a imagem e a semelhança de Deus. Não só não era a fisionomia que estava falando, mas no seu sentimento, nos seus pensamentos, nos seus desejos, no seu comportamento. Quem via Adão via Deus. Mas o diabo veio e colocou o pecado, e o pecado nos separou de quem? O pecado nos separou de Deus. O pecado veio e nos deformou. O pecado veio e tirou essa semelhança que nós tínhamos com Deus. O pecado veio e arrancou e nos diferenciou e nos tornou diferente. E agora as pessoas não conseguiam mais ver Deus em nós. Mas o Cristo veio para nossas vidas, aleluia, nos devolver essa imagem e essa semelhança com o Pai. Por isso que ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então eu quero dizer aqui nesta noite, se eu tive um encontro real com Cristo, se eu tenho a minha vida transformada por Cristo, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Quem vê a mim tem que ver a Jesus. Quem vê a mim tem que ver o Pai. Se não virem o Cristo em nós, se as pessoas não conseguirem enxergar o Cristo em nós, é porque nós só conhecemos o Cristo, mas não vivemos o Cristo.
Olha a grande diferença. A diferença é, uns conhecem, outros vivem. Uns têm a teoria, outros têm a prática. Uns são fariseus, que conhecem a lei, que sabem do começo ao fim todas as regras bíblicas, judaicas, mosaicas, todas as regras bíblicas eles conhecem. São teólogos, teóricos. Mas o que o Cristo pede de nós, e o que eu quero falar pelo Espírito Santo para nossas vidas nessa noite, é que Deus não espera, Cristo não espera que nós só o conheçamos, mas que nós possamos vivê-lo. 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 Hoje, amados, nós temos carência de pessoas que vivam Cristo. Pessoas que conhecem, nós temos muitas, mas nós temos poucas pessoas que vivem Cristo. Paulo, ele foi enfático quando ele falou lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. O que ele diz? Eu mesmo, quando vocês olharem para mim, vocês não vão ver mais o Paulo. Quando vocês olharem para mim, vocês não vão enxergar o Paulo, porque esse Paulo velho aqui morreu com Cristo. Esse Paulo aqui que vocês conheciam, que era chamado de Saulo, esse Paulo que matava, esse Paulo que perseguia a igreja, esse Paulo que era um legalista, esse Paulo que pensava em si mesmo, esse Paulo que vivia para si mesmo, que se honrava nas suas próprias forças, esse Paulo eu crucifiquei ele junto com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Esse está morto lá. Agora tem um que está vivo. Quando vocês olharem para mim, verão Paulo morto e Cristo vivo. Oh, coisa linda, irmãos. Eu não sei se você consegue compreender a essência dessa palavra para a sua vida. Paulo morto, Cristo vivo. Abimael morto, Cristo vivo, aleluia. Isabel morta, Cristo vivo. Célio morto, Cristo vivo. A igreja, restauração e vida morta, mas Cristo vivo dentro de nós, aleluia. Porque como nós sabemos, como pode haver um avivamento, como pode haver um reavivamento, se nós entendemos que estamos vivos? Nós oramos e pedimos, Senhor, aviva a sua obra, Senhor, aviva a sua igreja, aviva o meu ministério, aviva a minha vida, querido, para que Deus possa avivar a sua vida, restaurar a sua vida, trazer vida nova para a sua vida. Aquela vida velha tem que morrer. Não dá para existir dois corpos no mesmo espaço. Não dá para existir dois corpos. Não dá para você pedir, Senhor, me traz uma vida nova. Me traz, Senhor, uma restauração. Muda os meus caminhos. Muda os meus pensamentos. Como Deus vai fazer isso? Ele não vai brigar com os seus pensamentos. Sabe o que você faz? A Bíblia diz que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida transformada, sabe pelo quê? Não pelo cântico que ficou lindamente cantado aqui, nem somente pela minha eloquência, não por nada disso, não por você estar na igreja, por estar trabalhando, por ter um ministério, por ter as suas obrigações dentro da igreja. Não é isso que vai transformar você. O que vai transformar você é um encontro real, verdadeiro e único com o Senhor, um encontro que você saia impactado pela presença de Deus. Porque hoje, querido, o que nós vemos são pessoas dizendo que foram impactadas pela presença de Deus, mas não mudaram, não transformaram. Transformam-se no começo, mas com o passar do tempo a gente percebe que ao invés de ir melhorando, vão piorando. Eu vejo que pessoas vão ficando
com mais tempo no Evangelho, e ao invés de eles irem se entregando cada vez mais ao Evangelho, eles vão se afastando do Cristo, porque acham que já sabem fazer com as suas próprias forças. Se ele orava 15 minutos por dia, hoje ele não ora nem 15 por semana, sabe por quê? Porque ele acha que ele já sabe fazer. Vamos perdendo a dependência de Deus. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, a primeira coisa que acontece na vida dessa pessoa é: eu dependo dEle. Não dá para dizer que você encontrou com Cristo e continua achando que você é dono do seu nariz. Crente não é dono do seu nariz. Crente não é dono de nada. Sabe por quê, queridos? Olha o nosso erro. Olha o nosso erro. Nós, antes de conhecermos ao Cristo, esse Salvador, nós éramos, entre aspas, donos de nós mesmos. Donos do nosso próprio nariz. Nós tínhamos o narizinho empinado dizendo assim: ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu quero. Os meus desejos são prioridade. Eu primeiro do que o meu irmão. Quando a gente não conhece a Cristo, a gente é arrogante e egoísta. Porque é de mim para mim mesmo. E dos outros para mim. E nós vivemos assim. Tudo é nosso. Aí nós temos um encontro real com Cristo. Encontramos o Senhor. Reconhecemos Ele como nosso Salvador. E falamos assim: agora Ele é dono de tudo. Só que Ele, como dono de tudo, nós começamos a dizer para Ele o que é que nós vamos dar a Ele. Olha a incoerência. Como pode, se Ele é dono de tudo, como eu posso dizer que eu vou dar algo a Ele? Nós erramos, sabe quando, queridos? Quando nós dizemos assim: Senhor, eu vou dar ao Senhor meia hora do meu dia, todos os dias, eu vou dar meia hora, 30 minutos dos meus dias para o Senhor, para eu estar orando. Senhor, eu vou dar do meu dia eu vou dar tantas horas para ajudar o meu irmão que está passando por necessidade, para pregar a palavra de Deus, para orar, para levar uma cesta básica. Senhor, eu vou dar isso para o Senhor, como se a gente estivesse fazendo a melhor coisa do mundo, como se Deus lá do céu dissesse assim: meu filho, como você é bonzinho, você está me dando meia hora, muito obrigado, papai vai ser eternamente grato por você. Presta atenção, tudo é dele, é o contrário. Quando você tirasse alguma coisa dele, você teria que pedir: Senhor, permita-me neste dia tirar 8 horas para eu trabalhar, Senhor. Você está entendendo a diferença? Permita-me, Senhor, porque o dia é teu, a minha vida é tua, e tudo que eu tirar, que não é para o teu reino, Senhor, eu tenho que pedir permissão para o Senhor. Permita-me, Senhor, sair com a minha família para passear, porque eu não estarei com meus joelhos dobrados, eu não estarei com as minhas mãos levantadas, eu não estarei ajudando meu irmão, eu estarei usando isso para mim. Permita-me, Senhor, usar o tempo que é teu, aleluia, para andar com a minha família, para trabalhar, Senhor. Permita-me, Senhor, desse dinheiro que o Senhor me deu, aleluia, permita-me usar 90% desse dinheiro, Senhor, e dar ao Senhor, e deixar para o Senhor apenas 10%. Permita-me isso. Mas a gente dá 10% e ainda acha que está fazendo a maior coisa do mundo. Presta atenção, tudo é dele. O que a gente canta aqui? O que a Bíblia diz?
por Ele e para Ele são todas as coisas. O que é tudo? É absoluto, tudo da minha vida é dele. A Bíblia diz aqui no capítulo 18, do próprio Lucas, fala da parábola de um homem, ou conta a história de um moço, que a Bíblia dá o título, a perícope diz, jovem rico. O que acontece com esse jovem rico? Esse jovem rico decide conhecê-lo. Esse homem decide ir até Jesus e conhecer a Jesus. E ele chegou em Jesus e começou a fazer algumas perguntas. Ele disse, Jesus, perguntou-lhe certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele disse assim, Senhor, eu quero te conhecer. Eu ouvi falar do teu nome, o Senhor, a sua fama está correndo para todo lugar, e o Senhor tem o poder de dar a vida eterna. E o que eu preciso fazer? Porque eu quero conhecê-lo. Quantos de nós somos assim? Quantos de nós estamos nessa condição? Onde é que tem vida eterna? No Deus que é pregado lá na igreja Restauração e Vida. Então eu vim aqui para conhecer. O que eu preciso fazer, pastor? Meu líder de jovem, o que eu preciso fazer? Irmão, olha, eu estou frequentando a igreja, mas o que eu preciso fazer? Aí Jesus disse para ele assim, Jesus disse assim, sabes os mandamentos? E ele ficou todo feliz, porque isso ele sabia de cor e salteado. Jesus disse assim, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Ele disse, tudo isso, Senhor, eu já tenho. Então eu já posso pegar minha carteirinha? Já posso pegar a minha pulseirinha vive para a vida eterna? Eu já posso pegar o meu passaporte, Senhor? Jesus continua, disse aí, ainda falta uma coisa, moço. Ele diz, o que eu preciso fazer ainda? Aí Jesus disse para ele assim, faz o seguinte, você conhece todas as leis? Conheço. Leis judaicas? Conheço. Conhece as leis mosaicas? Conheço. Você sabe as regras? Sei. Essas regras vão te levar para o céu? Creio que sim, foi isso que os rabinos me ensinaram. Aí ele diz assim, tem mais uma. Se for comigo, tem mais uma. Se for com os rabinos, é só essa. Se for com os mestres da lei, só são essas. Mas comigo tem outras. Você quer de verdade a vida eterna? Comigo é mais do que conhecer. Comigo é praticar. Olha como é pesado o evangelho para a nossa vida, querido. Olha como o evangelho traz para nós responsabilidades fortíssimas que às vezes a gente não quer entender. A gente fica naquela euforia de carro, casa, bênção, abrir portas de emprego e ser curado e acontecer milagres e fazer coisa e toda. E a gente acha que o evangelho se resume nisso, mas Jesus fala assim, não é só isso. Não é ser só bonzinho, porque existe uma regra. Não é deixar de virar à esquerda, porque tem uma placa dizendo proibido virar à esquerda. Não é para deixar de seguir em frente, porque tem uma placa falando contramão. Que é contramão, ele diz assim, eu preciso que você faça algo. Eu preciso que você venda tudo o que você tem e siga-me. Olha que interessante, a Bíblia diz que esse moço abaixa a cabeça e sai triste. Por que ele sai triste? Porque acontece com ele o que acontece muito com as nossas vidas, que nós gostamos muitas vezes de seguir regras, queremos seguir as regras porque são fáceis, porque a regra diz 10%, porque a regra diz perdoar 7 vezes, porque a regra diz que no sábado você não precisa trabalhar ou não pode trabalhar. Nós gostamos de regras, e regras, e regras, porque nós gostamos de ser religiosos.
Nós gostamos de ter que entregar o sacrifício, porque dá a impressão o quê? Que após a entrega do sacrifício eu estou livre. Eu estou extremamente incomodado esses dias, isso tem me machucado. Porque eu tenho visto que pessoas fazem assim, cometem um pecado aqui e depois querem disfarçar, fazendo culto de ação de graça, dando oferta na igreja, mentindo, dizendo que agora estão orando todo dia à meia-noite, ou estão mesmo, não sei. Meu amado, isso não fecha pecado. A Bíblia diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado só sai com um encontro real e verdadeiro com Cristo. Não há mais necessidade de sacrifício. Não precisa se sacrificar. Qual a necessidade do sacrifício? Para que pecar e depois fazer um culto de ação de graça achando que Deus vai esquecer? Ah, pastor, eu pequei, mas eu vou dar uma mega blaster oferta na igreja, Deus vai esquecer. Deus não vai esquecer. Sabe quando Ele vai esquecer? A Bíblia diz que Ele esquece somente quando eu me arrependo e deixo, aleluia, eu me arrependo e pratico o arrependimento. Não é quando eu tenho remorso de ter feito alguma coisa, é quando eu tenho arrependimento, porque o arrependimento verdadeiro me faz parar de ser quem eu era. Quando eu não me arrependo, eu volto a fazer novamente. Aí ele diz assim: quem se arrepende e deixa, alcança de mim misericórdia. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando você se arrepende e deixa de verdade, eu venho sobre você e jogo no mar do esquecimento, e disso aí eu nunca mais falo. Acabou. E o jovem rico estava nessa condição, agora ele precisava praticar. Praticar ele não quis. Praticar para ele foi muito difícil. Ele conseguia viver na lei judaica, mas ele não conseguia viver na lei do amor. Queridos, eu tenho enfatizado isso aqui na igreja, porque tem sido algo que o Espírito Santo tem incomodado esse pastor. A lei do amor. Como é difícil viver a lei do amor, querido. Muito mais difícil do que as regras. Muito mais difícil, porque a regra diz, ande 1 milha, o amor diz assim, ande 2. A lei diz, se bater no seu rosto, se defenda, mas a lei do amor diz, dá outra face. A regra diz, se te fizerem algum mal, perdoa 7 vezes, mas a lei do amor diz para você, perdoa 70 vezes 7. A lei do amor, ela é muito mais puxada. A lei do amor, ela nos força a fazer coisas muito maiores. Sabe por quê, querido? Porque a lei do amor não tem limite. Amor, que é amor de verdade, não pode ser medido. Quando você ama uma pessoa, quando você ama a Cristo de verdade, se esse encontro que eu tive com Ele de verdade impactou a minha vida, não terá medida. É um amor sem medida. O amor de Cristo por você não tem medida. É um amor que a Bíblia diz que é incondicional, não tem problema. Ele não mediu esforços, ele não ficou dizendo isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Quando ele chegou no limite do limite de dizer, eu dou o meu único filho por você. É um amor sem limite. É um amor que não ficou, que não ficou dançando entre duas cadeiras, que uma hora amava, que outra hora não amava mais, que podia ir até aqui. Deixa eu dizer para você, o amor de Deus vai muito mais longe do que você imagina. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, que quando nós temos um encontro real com Cristo, o nosso amor por Ele tem que ir um pouco mais além. Eu tenho uma proposta de Deus para a sua vida aqui nesta noite, que você deixe mais flexível o amor de Deus para a sua vida.
ou o amor, o seu amor para com as coisas de Deus, para o reino de Deus e para com Jesus. Sabe o que eu tenho percebido, querido? Eu tenho percebido que nós temos voltado atrás em algumas coisas, porque quando nós temos esse encontro com Cristo, então nós vemos do deserto, então nós estávamos no deserto, sofrendo, passando sede, passando fome, tendo dificuldades, éramos senhor de nós mesmos lutávamos por nós mesmos, não tínhamos o direito de dizer que nós somos mais do que vencedores, porque o mais que vencedor é aquele que teve alguém que lutou por ele. Nós não tínhamos isso, era nós por nós mesmos. Aí nós chegamos na presença do Cristo, arrebentado, aí chegamos na presença do Cristo, todo necessitado de todas as formas, por dentro e por fora, todo estragado. Chegamos na presença dele, o Cristo com seu amor imensurável, um amor incompreensível, começa a nos restaurar. Começa a entrar no nosso coração, e as coisas começam a mudar, e o nosso casamento, aleluia, muda, e os nossos relacionamentos mudam, e as coisas começam a melhorar, por dentro e por fora, e Deus começa a abrir portas, e abre porta de emprego, e faz isso, e faz aquilo, e daqui a pouco, aquele flagelo que havia aqui, aquela pessoa que era uma subvida, está agora totalmente restaurada. Restaurada. E quando ela está restaurada, Jesus diz assim: vende tudo o que tens e me segue. Aí ele diz: não posso, Senhor. Não posso vender tudo que tenho, eu tenho muitos bens. Deus diz assim: olha, eu preciso de você na igreja, eu preciso de você lá no seu trabalho, fazendo uma reunião de oração de 15 minutos na hora do almoço. Senhor, eu não posso, porque o trabalho que o Senhor me deu é muito chique, o pessoal lá é muito chique, as coisas lá, já pensou se eu fizer isso, meu patrão vai me mandar embora. Eu não posso misturar as coisas. Você começa a perceber que a pessoa começa a adorar muito mais as coisas que Deus deu do que o próprio Deus. Aí a gente inverte as coisas. O meu emprego é mais importante do que Cristo. O meu tempo é mais importante do que Cristo, as coisas da minha vida é mais importante do que Cristo, mas você esquece que tudo foi Ele que te deu, e a hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Porque Jó, no meio do seu sofrimento, no meio da sua angústia, ele teve o discernimento de dizer: Ele deu, Ele tirou. Eu vim nu no flagelo, eu vim sem nada, e sem nada para Ele eu voltarei. Esse é o Deus que, quando observa que nós não conseguimos soltar, você está entendendo? Eu não consigo, eu tive um encontro com Cristo, Ele restaurou, colocou coisas na minha vida, mas eu não consigo soltar aquilo mais, aquilo ficou mais importante do que Cristo. Lembre-se quando Abraão, Deus pediu o sacrifício de Abraão, disse para ele: Abraão, eu lhe dei um filho, você tem condições de me devolvê-lo? Você me devolve, Abraão? Quantos de nós aqui deixamos de fazer a obra de Deus, deixamos de estar na casa do Senhor, deixamos de estar fazendo e falando do Evangelho para pessoas, porque as coisas que Deus nos deu se tornou muito mais importante do que o Deus que nós servimos, ou dizemos que servimos. Abraão disse assim: Senhor, eu amo Isaque. Abraão, Deus, Isaque para mim é o maior presente que o Senhor me deu. Mas eu vou dizer para o Senhor, entre viver feliz com Isaque e viver na sua presença, eu escolho viver na sua presença. Senhor, ao invés, se é para escolher o que o Senhor me deu, e o Senhor, eu escolho o Senhor. Sabe por quê? Sabe o que ele falou, quando ele subiu o monte? Ele falou assim: fica aqui, porque o cordeiro
Deus proverá. Sabe o que ele disse? Isaac não pode fazer milagre, Isaac não pode ressuscitar, Isaac não pode fazer nada pela minha vida, mas Deus pode prover coisas extraordinárias. Eu posso perder Isaac, mas Deus pode ressuscitá-lo e me trazer de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer para você, querido, quando Deus lhe pedir um tempo, quando Deus lhe pedir algo, aleluia, saiba que aquilo que Ele está pedindo foi Ele que criou, e Ele pode te devolver muito melhor do que Ele quando pediu para você. Mas nós temos medo, sabe, da multiplicação dos pães e dos peixes. O menininho estava lá com os peixes, o jovem estava lá com o peixe, o jovem estava lá com os pães. E quando o discípulo foi lá e perguntou, viu quem tinha, aquele menino podia dizer, aqui não, eu sou mais esperto, eu guardei o meu pãozinho, eu trouxe o meu lanchinho, a minha mãe cuidou de mim direitinho. Se você não tem uma mãe que não cuida de você, problema seu. Eu não, o que é meu é meu. Não é assim que às vezes a gente diz? Não quer dividir com o nosso irmão, não quer dividir o tempo, não quer dividir o amor, não quer dividir o perdão, não quer dividir a misericórdia, não quer dividir nada, porque você recebeu e é seu. O ministério é seu, tudo é seu. Mas sabe o que Deus está falando agora? Devolve para mim. Não é teu, não. Oi, Abimael, você prega, mas não. Você é pastor nessa igreja, mas essa igreja não é sua, não. O ministério não é seu, não. O dom que eu dei para você não é seu, não. Devolva para mim. Xaracandalabassurecandalamachai. Aleluia, devolva para mim. Olha, querido, o Espírito Santo está falando nesta noite a nossas vidas aqui. Devolva para Deus aquilo que é de Deus. Devolva para Ele. Não pega para você porque não é teu. E quando você devolver para Ele, Ele vai devolver para você transformado. Transformado. Tem gente que diz assim, pastor, o meu marido não se transforma, o meu filho não se transforma, não sei quem não se transforma. Sabe por quê? Porque ele é seu marido, porque ele é seu filho, porque é seu. Diga, Senhor, é teu, Senhor, aleluia. O Senhor me deu, eu estou devolvendo para o Senhor. Transforma, Senhor. Oh, aleluia. Transforma, Senhor, transforma. O menino entregou os pães, o menino entregou os peixes, Deus devolveu multiplicado, transformado, aleluia, para servir mais de 5.000 pessoas. Sabe o que é isso? Encontro real com Deus. O que eu tenho não é mais meu, o que eu tenho é de Cristo. Não adianta eu dizer que tive um encontro com Cristo, se tudo continua sendo meu. Quando eu vivo na comunidade do Cristo, quando nós vamos lá no capítulo 2 de Atos, qual era a diferença das pessoas que aceitavam a Jesus, que tinham um encontro real com Cristo? A Bíblia diz que eles pegavam tudo o que tinham, vendiam e dividiam entre a comunidade. Sabe o que é isso? O encontro com Cristo. Deus pediu. Tinha uma plaquinha lá, olha, se você aceitar Jesus aqui na igreja Restauração e Vida, você é obrigado a dar o dízimo, você é obrigado a vender as suas coisas, você é obrigado a dar tudo. Tem placa? Não tem. Não existe isso. Mas quando eu tenho um encontro real e verdadeiro com Cristo, sabe quem me pede? A lei do amor. Não é ele. O jovem rico, ele conseguiu deixar que as coisas ficassem maior do que o Cristo. A Bíblia fala lá em João, capítulo de número 4, a Bíblia fala de uma mulher samaritana. Essa mulher, ela chegou no poço para buscar água ao meio-dia, a hora em que nenhuma mulher ia buscar água, porque essa hora era a mulher que as mulheres já estavam fazendo a comida, mas ela, por ser uma mulher
uma mulher rejeitada pela sociedade, porque já estava no 5º marido. Era uma mulher com uma vida complicada, era um farrapo de gente, uma mulher destruída. E ela chega naquele poço, e ela tem uma surpresa, porque Jesus está lá. Mas eu achei interessante, porque ela não procurou conhecer a Jesus. Foi Jesus que quis conhecê-la. Ela estava lá retirando a água, ela disse assim, Jesus disse assim, mulher, dá-me água para beber. Ela disse assim, Senhor, o Senhor não me conhece. Se o Senhor me conhecesse de verdade, o Senhor não teria um contato comigo. Se o Senhor me conhecesse de verdade, o Senhor saberia que eu sou samaritana. O Senhor saberia que nós samaritanos com os judeus, nós não nos falamos. Nós temos um problema já lá de trás, de muito tempo. O Senhor não me conhece. Ele disse para ela assim, ao contrário. Quem não me conhece é você. Porque se você me conhecesse, eu pediria água. Você me pediria água. Não seria eu que estaria pedindo para você. Seria você que me pediria água. E eu daria água para você. Uma água que mataria a sua sede para sempre. Porque essa água que eu estou pedindo para você, vai matar a minha sede por alguns minutos, por algum tempo. Mas a água que eu tenho aqui, é água viva, aleluia, que matará a sua sede eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, querido? Você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui nesta noite? Nós é que precisamos ter um encontro com Cristo, aleluia. É nós que temos que ir a Ele, dobrar o nosso joelho, nos jogar no chão, nos jogarmos a orla do seu vestido, como eu disse domingo passado. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tentou chegar até Jesus por cima, tentou romper a multidão, mas houve um momento que não dava mais, ela se rastejou. E eu quero dizer para você, quando não der por cima, vá pelo meio, quando não der no meio, se jogue no chão, aleluia, mas diga a Deus, eu preciso de um encontro com o Senhor. Ela se rastejou e pecou na orla do vestido de Jesus, e aquele encontro impactou a vida daquela mulher de uma forma tão tremenda, que Jesus tremeu e disse assim, saiu de mim virtude. Alguém, aleluia, verdadeiramente teve um encontro comigo. Deixa eu dizer para você, no meio dessa multidão, muitas pessoas estavam tocando Jesus, muitas pessoas estavam empurrando, sendo empurrada por ele, esfregaram, passaram a mão no cabelo dele, pegaram na orla, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Mas chegou uma mulher, aleluia, transformada, uma mulher que desejava, uma mulher que precisava mudar a sua vida, tocou na orla de Jesus e disse, Jesus, eu vi sair de mim virtude, e ela saiu dali curada. Ei, irmãos, aí você me pergunta, pastor, eu estou na igreja há 12 anos, eu estou na igreja há 30 anos, mas o meu irmão chegou aqui ontem e já está, aleluia, debaixo da bênção. Deus está fazendo coisas maravilhosas na vida dele, e eu ainda estou pedindo, sabe o que é? Talvez ele se rastejou. Talvez ele desejou de verdade, disse, Senhor, eu quero, minha vida transformada, Senhor, eu quero. A Bíblia fala que essa mulher contou o testemunho. Jesus parou para ouvir o testemunho dessa mulher. Eu quero profetizar nessa ceia, aqui dentro da igreja Restauração e Vida, pessoas vão parar para ouvir o seu testemunho de transformação e de encontro real e verdadeiro com o Cristo. Eu quero que a igreja Restauração e Vida não seja conhecida como a mega igreja, como a igreja rica, como a igreja que faz coisas, tão somente coisas sociais, trabalho social para a igreja, não. Mas eu quero que a igreja Restauração e Vida seja conhecido como um povo que teve um encontro real e verdadeiro com Cristo e foi transformado pelo poder da sua palavra.
fomos transformados e passamos a praticar o Evangelho. A mulher samaritana sai anunciando o Evangelho. Ela tem um encontro real com Cristo. Ela bebe da água viva. E quando ela bebe daquela água viva começa a mexer com ela, e ela larga o seu cântaro e sai gritando: eu conheci o mestre, eu conheci o mestre, eu conheci o mestre, eu conheci o mestre. Mas não tinha problema. Talvez as pessoas falam assim: mas você não era aquela que está no 5º marido, você não é aquela mulher de vida. Era, porque eu tive um encontro com ele, aleluia. Eu conheci o mestre e vim aqui para dizer para ele, para você, ele vive, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, o nosso passado, como diz Paulo, o nosso passado fica para trás. E agora é uma nova história. O diabo não vem nos acusar. Porque se ele vier nos acusar, nós vamos dizer: eu tive um encontro com ele. Ah, você não tem. A Bíblia diz, no texto que eu li para você, que eu peguei apenas como um pano de fundo, mas a Bíblia diz a história desse homem, esse Zaqueu, esse publicano, cobrador de impostos, que ele quis conhecer a Jesus. O texto é muito claro. Ele queria saber quem era este homem. Mas olha que interessante. Ele vai para o caminho onde Jesus vai passar. Ele sobe na árvore e fica esperando. Mas olha que interessante. Não era ele tão somente que queria conhecer a Deus. Não era somente ele que queria conhecer a Jesus. Jesus queria conhecê-lo. Jesus já entrou em Jericó dizendo, no seu pensamento, isso conjectura minha, dizendo assim: Zaqueu, hoje é teu dia. Hoje é teu dia, Zaqueu, eu sei onde você está. Eu sei aonde você está. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. O Cristo sabe onde você está. O Cristo sabe onde você está. E se você estiver no lugar errado, Ele quer tirar você desse lugar errado. Se não é aí o seu lugar, Ele vai tirar você. Ele encontrou Zaqueu em cima da árvore e disse: Zaqueu, não é aí não. Aí é onde você pensa que deve estar. Mas eu quero estar com você dentro da tua casa. Zaqueu, não é do seu jeito, Zaqueu, é do meu jeito. Zaqueu, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, rápido, desce depressa, porque eu quero ter um encontro com você. Eu quero te... Senhor, mas é eu que estava te procurando, sou eu que estava procurando o Senhor. Eu já vinha te procurando, ó. E sabe qual foi a minha isca, Zaqueu? Guarda isso para o seu coração. Sabe qual foi a minha isca, Zaqueu? Antes, não sei a idade, isso estou conjecturando, isso eu estou imaginando, que quando caiu aquela sementinha, para nascer aquela árvore, Jesus estava dizendo assim: vou pegar Zaqueu aqui, ó. Mas ele não nasceu ainda, tem problema. Mas eu já tenho um encontro com ele. Porque o salmista diz que o Senhor nos conhece ainda antes que a gente tivesse vida. No ventre da minha mãe o Senhor já me conhecia. Antes de eu ser gerado, Deus já me conhecia. Então eu não sei se a árvore era mais velha ou mais nova do que Zaqueu, mas que a árvore estava lá para ser um anzol para pegar Zaqueu, era. Jesus quando entrou na cidade, deixa eu lá ver minha árvore, está lá Zaqueu. Vou tirar ele de lá, porque lá não é o lugar dele. Eu tenho outra coisa para você, Zaqueu. Ei, irmãos, deixa eu falar para você aqui, para ir trabalhando o encerramento dessa palavra. O lugar que você está é o lugar onde Deus quer que você esteja? Deus pode ter um encontro real, verdadeiro com você no lugar onde você está? Eu não estou dizendo no lugar físico. Eu não estou dizendo dentro da Restauração e Vida ou dentro de qualquer outro lugar físico.
Eu estou dizendo na sua posição, do seu posicionamento como servo de Deus, que teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Quando Ele quiser falar com você, Ele pode te encontrar no lugar aonde Ele mandou você ficar. Ou Ele vai ter que sair procurando você nas figueiras da vida. Ou Jesus tem que sair procurando você nas figueiras, porque na verdade Ele queria encontrar com você em casa, mas você anda pendurado pelas figueiras querendo conhecer a Jesus, querendo conhecer isso, querendo ter experiência com isso, querendo ter experiência com aquilo, e Jesus dizendo assim: vamos lá para a sua casa, porque casa é lugar de intimidade. Porque casa é lugar, aleluia, de particularidades. Casa é lugar que só entra amigo. Casa é lugar que a gente recebe pessoas e que a gente ama, que a gente acolhe. Jesus diz assim: Zaqueu, vamos lá para a sua casa. Você vai me acolher na sua casa e eu vou te acolher na minha casa, Zaqueu. Vamos lá. Queridos, Zaqueu teve algo importante na vida dele que eu fiquei meditando também em tudo isso. Sabe por que Zaqueu desceu? Sabe por que Zaqueu, quando Jesus olhou para ele, disse assim, ele olhou, conheceu a Jesus, viu lá, não viu nada de diferente, porque Jesus não era diferente de ninguém, era um judeu como outro qualquer. Jesus não tinha esse cabelo loiro que as pessoas mostram aí, olhos verdes. Não, Jesus era um judeu como outro qualquer, estatura mediana, cabelos pretos, pele queimada do sol, é complicado. Ele era Jesus, ele olhou e disse assim: esse aí é o Jesus? É. Você vê que Jesus era tão parecido com os outros, que quando foi para ser Jesus ser preso no Getsemane, o próprio Judas disse assim: aquele que eu beijar é o Cristo, porque ele não tinha diferença de ninguém, é o que eu beijar. E Zaqueu olhou e disse: nossa, esse aí que é Jesus? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, vem aqui, desce. A Bíblia diz que ele desceu, pegou Jesus, levou para casa. As pessoas começaram a reclamar, começaram a falar, e disseram assim: quem é esse que fica levando, quem é esse que fica entrando na casa de pecadores, que fica entrando na casa de pessoas com pecado, com pessoas com ladrão, cobrador de impostos? Quem é esse? Mas Zaqueu desceu por um motivo. Zaqueu reconheceu o que a Bíblia diz. Jesus disse assim: ei, Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Sabe por quê, Zaqueu? Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você é rico, não. Não é porque você estava lá em cima da figueira, não. Sabe por que que é? Porque eu vim para aqueles que estão doentes. E você reconheceu que você precisa ser sarado. Está entendendo, igreja? Sabe, uma outra característica de quem tem um encontro real e verdadeiro com Cristo é aquele que abaixa a sua fronte diante de Jesus e diz: Senhor, nada sou, o Senhor é tudo. É aquele que consegue abaixar a sua fronte e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu estou doente, eu preciso ser sarado. Porque quem não consegue reconhecer isso, nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque quando eu tenho um encontro real, verdadeiro com Cristo, a Bíblia diz exatamente o que deve acontecer. Foi o encontro que João Batista teve com Jesus pela primeira vez. Ele olhou de longe, disse: quem é aquele? É o Cristo? É o Cristo? É. Que eu diminua, que eu desça, que eu diminua,
que eu diminua, que eu vá para o chão, mas Ele cresça na minha vida. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O ministério não é meu, o ministério é dele. A minha vida não é minha, é dele. Sabe por quê? Porque eu reconheço. Eu termino dizendo assim: quando a igreja, quando homens e mulheres têm um encontro real com Cristo, a primeira coisa que eles entendem, que eu quero corrigir isso na minha vida. Eu dizia muito isso: eu preciso melhorar, eu estou na igreja para melhorar. Vai na igreja que você vai melhorar. Eu vou orar mais para melhorar. Não. Eu não estou aqui para melhorar, porque se eu tivesse que melhorar é porque é sinal que eu era bom em alguma coisa. E eu não sou bom em nada. Eu estou na igreja para ser transformado, para nascer de novo. Por isso que Jesus